Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Convido já as crianças e os jovens a irem para as suas classes, onde estudarão a palavra de Deus também. Convido os irmãos a gente orar mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, te somos gratos profundamente, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos iniciando, Senhor, mais uma semana, iniciando bem, iniciando na Tua presença, iniciando, Senhor, congregando, iniciando te adorando, iniciando, Senhor, abrindo a Tua palavra e meditando na Tua revelação para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por ter nos trazido a este lugar. E agora pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre as nossas vidas mais e mais, porque, Senhor, ainda não temos tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. E é necessário, Pai, que recebamos cada vez mais de Ti. Então nos transforma a cada dia, nos confronta e nos conforta, Pai, conforme a nossa necessidade. Abençoa, Senhor, cada vida aqui presente e também onde esta palavra chegar. Que o Senhor faça a Tua vontade. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tenho certeza que vocês conhecem aquela famosa frase de Jesus que diz que os primeiros serão os últimos. Isso se aplica, irmãos, de uma forma perfeita ao que nós vamos estudar hoje. Hoje, nós iremos estudar o último objeto acerca da casa de Deus. Vamos estudar o último objeto em relação à casa de Deus. É o último que nós vamos estudar, porém, não é o menos importante. Muito pelo contrário. Para o povo de Deus, para o povo de Israel, o objeto que nós iremos estudar hoje, na verdade, era o mais importante de todos. Inclusive, por causa do local onde ele ficava. Eu venho repetindo ao longo dos nossos estudos acerca da morada de Deus, do tabernáculo, que a casa de Deus era dividida em 3 compartimentos. O átrio, que era a parte exterior, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio, qualquer pessoa poderia entrar, qualquer israelita poderia entrar para oferecer um sacrifício a Deus. No segundo compartimento, o santo lugar, apenas os sacerdotes poderiam entrar. E no terceiro compartimento, apenas um homem, uma vez por ano, podia entrar. Então o acesso era cada vez mais restrito. No átrio, qualquer pessoa. No santo lugar, apenas um sacerdote. E no santo dos santos, apenas o sumo sacerdote. E não era no dia que ele quisesse, apenas uma vez por ano. E era nesse terceiro compartimento que ficava o objeto que nós iremos estudar nessa manhã. Objeto, inclusive, que já foi assunto de filme dirigido por Steven Spielberg. Não sei quantos são dessa época, mas esse filme é lá dos anos 80, fez muito sucesso na minha época e retrata exatamente o objeto que nós iremos estudar hoje. Alguém já sabe que objeto é esse? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. O filme do qual estou falando é, quem sabe? Indiana Jones e... Não, tem outro nome. Indiana Jones e A Procura pela Arca. E o quê? Não, tem outro nome. Indiana Jones e A Procura, alguma coisa assim, pela Arca Perdida.
Não lembro o nome, mas fez muito sucesso na minha época. 5 anos atrás, mais ou menos, né? Êxodo 25, vamos ler os versos 10 a 22. Inclusive, irmãos, para mostrar a importância desse móvel, é o primeiro que Deus descreve. É o primeiro que Deus manda fazer. A gente está estudando em último lugar, mas, na verdade, o último é o primeiro. Então, vamos ler os versos 10 a 22. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Verso 16, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Verso 17, farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Verso 22, preste atenção. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Irmãos, aqui nós temos algumas características da arca do testemunho. Nós temos uma descrição detalhada de como a arca do testemunho deveria ser. Em primeiro lugar, Deus orienta acerca do material. De que material a arca deveria ser feita? De madeira de acácia. Nós já estudamos esse tipo de madeira. Era de uma árvore que crescia onde? No deserto. Por isso ela era extremamente resistente. E quem é que deve ser resistente nos dias de hoje? Assim como a madeira de acácia era resistente, o povo de Deus também precisa ser resistente. Deus também fala acerca do tamanho da arca. Ela tinha 2,5 por 1,5 por 1,5. A arca era grande ou pequena? Grande ou pequena? 2 metros, 2 côvados e meio dá o quê? Em metros? 1,25. 1 côvado e meio. 75. Então ela tinha de comprimento 1,25, de largura 75 e de altura 75. Ela era grande ou pequena? Pequena. O móvel mais importante da morada de Deus era também um dos menores. Deus, muitas vezes, usa as coisas mais humildes para os maiores propósitos. Deus não precisa, irmãos, de coisas grandiosas. Deus não precisa de coisas impressionantes para fazer a sua obra. Não. Muitas vezes Deus se revela mais, Deus se manifesta mais através daquilo que é menor, daquilo que impressiona menos, daquilo que chama menos atenção.
Essa arca, ela era feita de madeira, porém, ela era coberta de quê? De ouro? De ouro? De ouro puro. Algumas traduções dizem maciço, é? Maciço. Nunca mais tinha ouvido falar nisso, né? Ouro maciço. Mas aquele ouro puro, batido, sem mistura. Interessante que era coberta de ouro por dentro e por fora. Não era só na aparência, mas era coberta de ouro também por dentro. Né? Por quê, irmãos? Ouro lembra o quê? Riqueza. O que mais? Vamos voltar para o início da Bíblia. Onde é que havia muito ouro no início da Bíblia? A Bíblia começa narrando que local? Também chamado de paraíso, só para dar uma dica. Né? O que era? Jardim do Éden. Lembra que associado ao jardim haviam rios, e na terra de um desses rios havia ouro. Olha aí, Gênesis 2, 10 a 12. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Um rio, repartindo-se em 4 braços. Primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Irmãos, você vai observar, muitas vezes, a associação entre o jardim do Éden e o tabernáculo. Assim como no jardim do Éden havia ouro, associado ao jardim havia muito ouro, também no tabernáculo nós vemos muito ouro. E onde é mais que a gente vai ver muito ouro? Não apenas no começo da Bíblia, mas também no final. Lá no livro de Apocalipse. A Nova Jerusalém. Nós vamos andar em ruas de ouro. Né? O que hoje é tão importante para o mundo, um dia vai ser o chão onde a gente vai pisar. Né? Então, aqui era coberto por ouro. Isso também mostra, irmãos, que não morava uma pessoa qualquer naquele tabernáculo. O ouro era o minério dos reis. Então, ali era a morada de um grande rei. Voltando lá para Êxodo 25, o texto também fala de uma quarta característica, que eram as argolas e os varais. 4 argolas e 4 varais. Por quê? Porque a arca deveria ter 4 argolas e 4 varais. 2 varais, na verdade, né? Todos os móveis do tabernáculo eram móveis, né? Todos os móveis do tabernáculo eram carregáveis. Era a função dos diáconos, dos levitas, levarem os móveis, né? Hoje algumas pessoas pensam que ser levita é ser cantor. Não, ser levita é ser servo. O levita era aquele que desmontava o tabernáculo, carregava o tabernáculo, montava o tabernáculo de novo e guardava, ficava vigiando para ninguém não autorizado entrar. Né? Só depois, no tempo de Davi, é que ele separou alguns levitas para cantarem. Só depois. Mas a função primordial de um levita não é cantar, é servir, é ser servo da casa de Deus. Então, a arca era móvel, ela era carregável. Porém, irmãos, existe um motivo a mais para ela ter 4 argolas. É porque ela não poderia ser tocada. Isso explica uma das mortes mais tristes da Bíblia. A morte de Uzá, que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 6. Sempre que a gente lê sobre essa morte, a gente fica impressionado. Mas como é que pode um homem morrer porque tocou na arca? A arca ia cair, ele foi lá e tentou segurar e morreu. Por quê, irmãos? Porque
ela não poderia ser tocada. Pastor, mas ele teve boa intenção. A intenção de usar foi boa. Isso mostra que para Deus, ter boa intenção não basta. Ah, mas a minha intenção foi boa. Ótimo. Que bom. Mas só ter boa intenção não é suficiente. É preciso obedecer. Ah, mas eu tentei acertar. Que massa! Isso é muito bom. Mas Deus não quer apenas que a gente tente. Deus quer que a gente acerte. E Ele nos deu capacidade para isso. E quando a gente não acertar, a gente deve reconhecer, pedir perdão e começar de novo. Mas só intenção não basta. Né? Uzá teve boa intenção. Vai cair. Morreu. Davi ficou muito triste. E aí ele procura de uma forma diferente da outra vez trazer a arca. Dão 6 passos e sacrifica. 6 passos, sacrifica. Né? Cuidado de Davi agora foi ainda maior. Né? A reverência foi ainda maior. A gente deve olhar, irmãos, para as ações de Deus ao nosso redor. Isso deve aumentar em nós a reverência. Né? Deus é Deus justo, Deus é santo. Então eu vou prestar atenção no que aconteceu, para que isso não aconteça na minha vida também. Uma quinta característica é que dentro dessa arca havia algo. O quê? Deus disse que deveria ser colocado dentro dela o testemunho. Ou seja, Deus ainda não havia dado para Moisés, mas Deus daria, e dentro da arca o testemunho deveria ficar. O que era o testemunho? As 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos que Deus ainda concederia a Moisés. Mais na frente, além do testemunho, além das 2 tábuas, também ficariam dentro da arca o quê? Um pote do maná e o cajado de Arão. Né, o cajado que floresceu como prova de que Deus havia escolhido Arão como sumo sacerdote. 6ª característica, o propiciatório, que era uma espécie de tampa da arca, ficava por cima da arca. Continha 2 querubins de ouro nas 2 extremidades. O que é um querubim? É um anjo, é um tipo, uma classe de anjo. Estudamos sobre isso, falando sobre guerra espiritual. Irmãos, isso não seria uma contradição com os primeiros 2 mandamentos? O que foi que Deus proibiu nos primeiros 2 mandamentos? Não farás para ti imagem de escultura. Mas o que ele manda fazer aqui? Ele diz lá, de nada que há na terra nem no céu. Mas aqui ele manda construir 2 anjos. Quer dizer que no momento ele manda não fazer e no outro momento ele manda fazer. Eu vejo aí a questão da adoração, né? Ele colocou mais como sinal de proteção e não de adoração, porque muitos fizeram as estátuas para adorar e colocaram no lugar de Deus. E os anjos estavam ali para proteger a presença de Deus. Como um guardião. Deus. A pergunta é, podemos ou não podemos fazer imagens de escultura? Não. Mas Deus mandou fazer. Se Ele mandar, a gente faz. Então podemos fazer 2 querubins.
Sabia que tem gente que até hoje é contra colocar imagens, por exemplo, revista de criança. Tem gente que é contra ilustrações de Jesus em revista de criança. Já encontrei, tem gente que é. Deus nos permite ou não nos permite fazer imagens? Vocês já viram, né? Objetos, animais, esculpidos. Pode ou não pode? Não. Pessoal, a resposta é simples. Exatamente. Deus não proibiu apenas o fazer imagens de esculturas. O que Deus proibiu foi: não as adorarás. Não é a imagem em si, senão a gente não pode nem andar com foto na carteira, né? Porque é a nossa imagem, a imagem do meu filho, não posso. O que eu não posso é me prostrar diante da foto do meu filho. O que eu não posso é me prostrar diante de uma imagem. O que eu não posso é adorar uma imagem. O próprio Deus está mostrando isso. O problema não era ver querubins. O problema era o povo adorar os querubins. E isso não poderia acontecer. Ok? Entendido? Então não é uma contradição. Deus não proibiu apenas o fazer. A continuação do primeiro e do segundo mandamento diz: não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Ok? Entendido? Irmãos, esses dois querubins, eles apontavam para quê? Eles apontavam para o outro e estavam olhando para o propiciatório, certo? Mas os querubins em si lembram o quê? Eu vou chutar. Eu acredito que ali Deus estava, os querubins representavam ali Deus, olhando para as tábuas da lei, ou seja, porque dali, no átrio, dali Deus falava com o Moisés e o sumo com o sacerdote. sumo sacerdote, e o sumo sacerdote passava o recado para o povo. Muito bem. De fato, os dois querubins estavam ali para representar a presença de Deus. Espera aí, pai. Vai ficar bem magrinho, Gilson, viu? Estou chamando de gordo não, Gilson. Sobre os querubins, tem uma explicação de Shed que diz o seguinte: esses querubins ficavam no Santo dos Santos. Sim. Não tinha como eles serem adorados, porque só quem entrava lá era o sumo sacerdote e uma vez ao ano. Isso. Então, não tinha como o povo adorar os querubins. Então, não era uma espécie de idolatria. Muito bem. Reforçava a ideia de que não é uma contradição, né? Eles estarem ali, porque nem adorar eles poderiam ser. Se bem que, nós vamos ver daqui a pouco, que uma das funções da arca era ser arma de guerra. Então, muitas vezes a arca era levada para o campo de batalha e ficava diante do povo, né? Então, naqueles momentos, se o povo não tivesse cuidado, eles iam achar que quem deu a vitória para eles foram os querubins. Mas Deus não queria que isso acontecesse, né? Então, dentro do tabernáculo, só um homem poderia entrar uma vez por ano. Mas muitas vezes a arca foi levada para fora. Ela ia à frente dos exércitos para trazer guerra para eles. Foi por isso que ela foi roubada pelos filisteus, né? Porque eles perderam a guerra, estavam em desobediência, e os filisteus ainda roubaram a arca. E sofreram por causa disso, né? Mas é exatamente isso. Houve um tempo que os reis saquearam a casa, né? Levaram tudo, a arca. O fato de eles tocarem na arca e não morrer, porque a presença de Deus tinha saído de Israel, porque eles pegaram nesse móvel e não morreram. Não, pegaram não. Sempre era através dos varais e das argolas. Os inimigos, quando Sim. saquearam. Ali foi uma forma de castigo de Deus com o povo de Israel, né? E
ao ser levada para a terra dos inimigos, Deus usou a arca para derrotar os inimigos, porque até Dagon, ele caiu, né? A arca ficou de frente para ele, e ele caiu de frente diante da arca, né? Então Deus usou até isso para humilhar os inimigos deles. Então era uma permissão que Deus estava dando naquele momento. Voltando para os querubins. Onde foi, irmãos, que na Bíblia Deus colocou querubins para guardar um lugar? Jardim do Éden. Adão e Eva foram expulsos do jardim, e para que os homens, a humanidade que ia crescer, não entrasse indevidamente no paraíso, Deus colocou querubins com um refúgio de uma espada. Então, primeiramente, os querubins apontam para o passado, para o jardim do Éden, para o paraíso. Novamente, nós vemos uma associação entre o jardim perdido e a arca e o tabernáculo. Mas como o irmão Gilson falou, os querubins também associam a arca à presença de Deus. Nos Salmos, muitas vezes, Deus é descrito como aquele que habita no meio dos... Quem já leu essa expressão? É só ler o Salmo que você vai encontrar. Deus é aquele que habita no meio dos querubins. Então, no céu é assim e na terra também era assim. Certo? Para a gente concluir, irmãos, nós já vimos... Pois não. No texto a gente percebe que os anjos, eles, em vez de olhar para a arca do propiciatório, né, eles olham para si. A gente percebe outros textos, inclusive eu acho que é Isaías capítulo 6, que os anjos também olhavam para si, um para o outro, e clamavam a Deus. Em Isaías capítulo 6 está dizendo que eles clamavam ao Senhor, dizendo, Santo, Santo, Santo. Aí eu pergunto ao Senhor, qual é o sentido de vez de olhar para a arca, eles olhavam para si? Mas eles olhavam para a arca, pastor. Que diz, olhando para o propiciatório. Mas olhando para si também. Não, as faces eram voltadas uma para a outra, ou seja, a direção era um de frente para o outro, mas os olhos voltado para baixo. Né? Eu entendi. Por que para baixo? Por que não para cima? A ideia é essa que o senhor está falando. É que a santidade de Deus, ela é além da capacidade até dos próprios anjos. Imagine para nós, né? Os próprios anjos não conseguem ver a glória de Deus, né? Quanto mais nós. Vocês estão bem participativos hoje, né? É bom. Graça e a paz. O significado dos querubins estar de rosto para baixo era um sinônimo de reverência ao Senhor sobre a arca. Exatamente. Né? Porque Deus estava presente ali, eles estavam... Isso é uma lição para nós. Né? Se os anjos são reverentes, que dirá nós, que somos pecadores miseráveis. Né? Irmãos, nós já vimos então 6 características. O material, madeira de acácia, tamanho, não tão grande, pequena, coberta por ouro, com argolas e varais para ser carregada. Dentro dela havia o testemunho, que eram as 2 tábuas. Em cima dela havia um propiciatório com 2 querubins de ouro, formando uma só peça com ela. E, para a gente concluir, talvez a característica principal. Qual a função da arca? Se esse é o móvel considerado o mais importante, é o que Deus trata primeiro, qual a função? Eu acredito, a arca, para nós, assim, eu vou dizer o que eu entendo. A arca significa, vamos dizer assim, como ela era uma caixa que guardava o testemunho, né, o maná. Então, para mim, eu acredito que seria a igreja, nós, e o testemunho, a palavra de Deus dentro de nós. Certo. Tem alguma relação a isso? Vamos já ver. Laerte. Raimunda.
E também simbolizava também entre Deus e o seu povo, né? A aliança, né? Que Aliança. Deus fez, né? Ela é até chamada também de Arca da Aliança. Tem uma Arca da loja no Aliança. centro, né, que é a Arca da Aliança, né? Vende 60. Tem mais não? Eu conheci o dono, gente muito boa ali. Faz tempo, faliu, foi? Amém. Só Muito isso bem, uma mesmo. aliança. Bispo Laerte. Ali marcava o encontro entre Deus e o homem. Irmãos, um móvel, ele precisa ter apenas uma função? Por exemplo, uma mesa, serve para quê? A mesa lá em casa, ela serve para colocar comida em cima, mas se você for lá hoje, você vai encontrar um monte de livro, né? A cama serve para a gente dormir, também para fazer abdominal, né, em cima. Então, todos os móveis servem para mais de um propósito. Com a arca não era diferente. A arca tinha vários propósitos. Por exemplo, eu estou frisando muito que uma vez por ano, o sumo sacerdote ficava diante da arca para quê? Para fazer propiciação, para fazer expiação, ou seja, para fazer uma limpeza no próprio tabernáculo. Por exemplo, no banheiro, a gente descarta muita sujeira. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. O tabernáculo era o local onde a sujeira do povo era descartada. O povo vinha cheio de pecado, trazia um animal, lá o animal era sacrificado e a sujeira do povo ficava ali. Tem ou não tem dias que tem que lavar o banheiro? Imagina, esses dias eu lavei o meu, né? Acho que 3 meses depois, eu lavei o... É todo dia? Ninguém me disse, né? Mas de vez em quando o banheiro tem que ser lavado. O tabernáculo também tinha que ser lavado. E como era que o tabernáculo era lavado? No dia da expiação, Yom Kippur, setembro, outubro, era o dia mais importante do ano para o povo de Israel. Jejum completo, choro. O sumo sacerdote colocava um cinto com um sino, uma corda amarrada, entrava no Santo dos Santos com sangue e colocava na arca. Por que ele entrava com uma corda e com um sino? Porque se ele entrasse em pecado, morria ali mesmo e era puxado pelos outros. Se demorasse, o sino não estivesse balançando, morreu. Traz e manda outro. É? Mas no caso também, se o povo tivesse com tanto pecado, ele pagava pelo pecado do povo? Não, o povo está em pecado, já era esperado. Esse dia era dia de perdão. Era dia de Deus zerar as contas. Vamos agora limpar a casa de Deus dos pecados que vocês trouxeram. Então era para isso mesmo, era para limpar Mas o ele, povo. no caso, ele era morto só pelos pecados Não, dele? só pelos pecados dele. Tanto é que, primeiro, ele oferecia pecados por si mesmo e, segundo, pelo povo, né? Então, uma das funções era essa. Era purificar a casa de Deus. Entenda isso. Uma segunda função, eu já falei, a arca servia como arma de guerra. Ela era colocada à frente do exército, sacerdotes tocando as trombetas, para a presença de Deus estar ali. Mas eu queria, irmãos, terminar falando sobre a função da arca aqui, no texto que nós lemos. Para que a arca servia? O irmão Laerte falou, servia como local de encontro entre Moisés e o Senhor. Verso 22, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, traduzindo em miúdos, a arca servia como instrumento de revelação. Instrumento de revelação de Deus ao homem. E aqui nós vemos 2 tipos de revelação. Primeiro, revelação direta. Deus falava diretamente com Moisés. Segundo, revelação indireta. Através de Moisés,
Deus falava com o povo. E é assim que Deus se revela para nós. Às vezes diretamente e às vezes indiretamente. Na vida de quem, irmãos, nós vemos exatamente isso. Alguém que ia até a presença de Deus e compartilhava aquilo que recebia dele. Além de Moisés. Jesus. João capítulo 12, 49. Vamos apressar aqui que as outras classes já terminaram antes do tempo, mas terminaram, né? João 12, 49 diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito, olha que palavra forte, o que dizer e o que anunciar. O que Jesus está dizendo é que nada do que ele falava de si mesmo. Ele apenas comunicava aquilo que o Pai tinha revelado para ele. A palavra prescrever é muito forte, né? É como um médico que prescreve um remédio, você só vai e entrega na farmácia. Jesus era alguém que recebia do Pai e trazia para nós. Né? Então, esse aspecto de revelação. Irmãos, isso aqui completa o que a gente estudou domingo passado. Domingo passado nós estudamos sobre o altar do incenso, que representa o quê? O incenso? As nossas orações que sobem a Deus. Então, no tabernáculo, o ser humano oferecia orações a Deus, mas não apenas isso. Ele recebia revelações de Deus. A nossa comunhão com Deus é do mesmo jeito. O que é ter comunhão com Deus? É uma via de duas mãos. É eu oferecer a Deus as minhas orações e eu receber de Deus a revelação dele para a minha vida. Tem que ter as duas coisas, né? Deus quer se revelar para nós. Ele disse: Moisés, ali faz de ouro, bota querubins para representar a minha presença, porque ali eu vou falar com você. Ali eu vou me encontrar com você. E não somente isso, ali eu vou dizer coisas para você dizer para o meu povo. Então era um local de revelação. Né? Glória a Deus. Alguns comentários a respeito da arca diz que a madeira por dentro significa a igreja. O ouro por fora, a fortaleza, a preciosidade de Deus que cobre o fraco. Pode ser. Né? Tem muitas associações que a gente poderia fazer. Mas o que está claro aqui é que era um meio de revelação e Deus quer se revelar conosco. O que diz Jeremias 33, 3? Invoca-me. Jeremias 33, 3. Fala aí, Lars. Invoca-me. Fala, irmã. É um versículo que vocês gostam tanto e agora vocês esqueceram. Jeremias 33, 3. Esqueceram. Invoca-me no dia da angústia e eu responder-te. É esse? Estou sem a Bíblia. Vê aí, pastor. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te. Tem duas pessoas lendo. Peraí. Vai. Tá com o microfone. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Eita, menino. É forte, viu? Invoca-me e responder-te-ei. O que significa que eu vou te responder? Eu vou anunciar coisas grandes e escondidas, ocultas, que você não sabe. Comunhão com Deus, irmãos, inclui revelação. O que nós ganhamos permanecendo na presença do Senhor?
O incenso, irmãos, representava, como eu disse, as nossas orações. A arca representava a palavra de Deus. Não é à toa que dentro da arca estava o quê? O testemunho, que eram os 10 mandamentos. E é por isso que a gente enfatiza tanto a importância da palavra de Deus e da oração. Tem que ter os dois. Comunhão com Deus são essas duas mãos. E o que a gente ganha na presença do Senhor, no encontro com o Senhor, meditando na palavra do Senhor, recebendo a revelação do Senhor? Irmãos, é impressionante. Todo dia Deus tem lições novas para nos dar. Todo dia. Na oração, não sei, eu acho que é assim com vocês também, né? Que eu não sou doido. Na oração eu falo com Deus, e eu estou falando. Mas é impressionante, irmãos, como de vez em quando Deus me revela algo. Eu já disse e continuo dizendo, só dá certo eu orar com caderno e caneta perto de mim. Porque é o momento em que eu mais aprendo, é quando eu estou orando. Eu gosto de estudar, eu estudo horas e horas seguidas. Mas às vezes eu estudo, não entendo alguma coisa, eu me ajoelho, em poucos minutos, Deus abre uma revelação para mim. Eu disse, meu Deus, o Senhor me disse até mais do que aquilo que eu estava buscando. Aí eu estou orando e aí Deus diz água, eu me levanto e escrevo. Aí eu estou orando, Deus diz água, eu me levanto e escrevo. É revelação em cima de revelação. Agora vamos ver o outro lado. O que é que a gente perde deixando de nos encontrar com o Senhor? Comunhão. Deixa eu dar uma comparação aqui. Quem tem WhatsApp? Tenha vergonha não. Quem tem WhatsApp aqui? O aplicativo, o app WhatsApp. Alguma vez você deixou de dizer algo para alguém que era importante porque esse alguém não estava online? Você até mandou uma mensagem, mas a pessoa não visualizou, não respondeu, e aí você queria dizer algo e você não disse porque a pessoa não estava online. Já aconteceu isso? Agora imagina quantas revelações Deus deixa de nos entregar diariamente, porque nós não estamos online. Quantas coisas Deus quer dizer, não, meu filho, não é por aí não. Meu filho, faz assim. Diz isso. Age dessa maneira. E aí Deus vai mandando. Mas a gente não visualiza. Porque a gente não está lá. Nós não estamos online. Para receber as revelações de Deus. Sabe qual é a ótima notícia sobre a arca? É que no Antigo Testamento ela estava atrás do véu. E apenas um homem, uma vez por ano, poderia entrar lá. Mas há 2000 anos atrás, Jesus veio. E em uma cruz, ele rasgou o véu de alto a baixo. Porque ele não quer apenas comunhão com o homem, uma vez por ano. Ele quer comunhão com todos nós, todos os dias, em todos os momentos. O véu foi rasgado. Quando é que nós podemos entrar na presença de Deus? O autor de Hebreus diz, aproximemo-nos. Ei, se aproxime, porque ele entrou no Santo dos Santos para abrir espaço para todos nós podermos entrar. Então se aproxime, não fique longe, não fique distante da presença de Deus, porque Ele quer você perto e Ele quer se revelar a você. Vamos ficar menos disponíveis para os homens e mais disponíveis para Deus? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado pela história do tabernáculo. Senhor, naquele momento, tinha que ser daquela forma, para que o povo não morresse. Mas, Senhor, há 2000 anos atrás, o Senhor enviou o Teu Filho,
aquele que só dizia o que o Senhor lhe ensinava, o novo Moisés, melhor, maior e perfeito, que não apenas entrou na tua presença, mas fez mais do que o anterior. Ele abriu espaço para todos nós podermos entrar também. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por este privilégio de podermos entrar na tua presença agora mesmo, Senhor. De podermos entrar no Santo dos Santos a qualquer dia e a qualquer horário e recebermos do Senhor revelações para nós mesmos e não apenas para nós mesmos, Senhor, mas para aqueles através dos quais o Senhor quer falar, Senhor, através de nós. Ó Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós não estamos lá. O Senhor está, mas nós não estamos. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos reiniciar, Pai, uma comunhão contigo. Nós queremos voltar à tua palavra. Nós queremos, Senhor, valorizar a tua revelação, porque o Senhor tem coisas importantes para dizer para nós, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então se revela ainda mais a nós e através de nós. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, o nosso novo e maior Moisés. Amém e amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé. Desejo que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia e até a noite, se Deus quiser.